Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o Bloco de Cultura, temos a honra de receber como convidado o presidente do Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, IFEC, professor Leandro Macedo Duarte. Boa tarde, professor Leandro. É uma satisfação imensa recebê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. A satisfação é toda minha. No início deste ano de 2013, você foi empossado como presidente do IFEC, após 7 anos em que exercia a função de secretário-geral. Como se sente nesta posição? Na verdade, é uma posição muito importante, né, seu Mônaco? O senhor sabe, porque o senhor também é presidente de instituição, e a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande. Depois de 7 anos sendo secretário-geral, ser presidente, muitas pessoas veem como uma coisa natural, né? Eu aceitei a função com muito carinho, muita atenção, até porque substituí o renomado professor Raimundo Stelling, que permaneceu na presidência por 10 anos desde a fundação. Então, para mim, é motivo de muito orgulho, porque é uma instituição que há muitos anos trabalha com educação, cultura e cidadania, sempre voltado com os projetos para a área social, educacional e cultural. Então, assumir essa responsabilidade, né, de ser o presidente da instituição é algo muito importante, porque você presidir uma instituição que tem uma história institucional importante, que realiza trabalhos importantes em prol da sociedade, é gratificante, e a gente que assume aumenta a responsabilidade, né? Então é sempre muito importante você ser presidente e ter responsabilidade, porque ser presidente requer ser muito responsável com aquilo que você está focado em fazer, né? Perfeito. Ainda mais que o ex-presidente, o professor Raimundo Stelling, realizou um belíssimo trabalho à frente do IFEC. É verdade. Durante os 10 anos de fundação, a gente pode dizer o seguinte, que o IFEC é anterior e posterior a ele. Então, assim, a presença dele foi muito importante e continua sendo, porque ele é o nosso chanceler, né, um cargo emérito que ele recebeu, porque realmente é merecido, porque ficar 10 anos à frente, né, é verdade, é algo muito importante, e ele fez grandes realizações. O IFEC é o que é por causa dele. Professor Leandro, por ocasião de sua posse, com o maior prazer lá estive presente, né? Na ocasião, você recebeu merecidamente a medalha Felisberto de Carvalho. Como foi para você receber essa medalha Felisberto de Carvalho, concedido pela Câmara Municipal de Niterói? Olha, seu Mônaco, realmente foi muito importante para mim receber essa medalha, pelo seguinte: primeiro, são duas situações. Uma, eu estudei na escola estadual Professor Felisberto de Carvalho, em Pendotiba, na Vila Progresso. Eu morava lá, e ao lado tem essa escola, que era Escola Estadual Felisberto de Carvalho. Depois, né, com a municipalização de muitas escolas estaduais, porque passou para o município a responsabilidade de 1ª a 4ª série, essa escola se tornou escola municipalizada Felisberto de Carvalho. Então, eu estudei lá nessa escola durante 4 anos, e após muitos anos, depois de ter me formado, ter feito graduação, pós-graduação, eu recebi uma medalha de uma escola e de uma pessoa que foi tão importante como Felisberto de Carvalho. Foi muito importante, eu fiquei muito feliz. Foi assim, a gente não espera receber homenagens assim, e a Câmara foi muito gentil em me outorgar, e o vereador Padre Ricardo por fazer a proposição, e lá no dia 23, onde o senhor esteve, para fazer a entrega dessa medalha. Eu fiquei muito feliz, muito honrado. É um momento assim, de muita alegria quando a gente recebe algum tipo de medalha, de prêmio ou de reconhecimento por algum trabalho que a gente realiza, né? E eu fiquei muito feliz também em vê-lo receber essa justa homenagem. Muito obrigado. Leandro, o IFEC se consolidou como um instituto de reconhecimento nacional e internacional. Pode citar assim alguns? É verdade, seu Mônaco. Ao longo desses 10 anos, se consolidou,
nós nos consolidamos como uma instituição que recebeu algumas importantes comendas, prêmios. Exemplos nacionais, eu posso citar que nós temos as utilidades públicas, né, que são muito importantes. A utilidade pública municipal, né, otorgada aqui pela Câmara Municipal de Vereadores. Nós temos também a utilidade pública estadual, que é concedida pela Alerj, né, os deputados, e a utilidade pública federal, que também é muito importante, que é nos dada pelo Ministério da Justiça, né? Também temos, além desses outros nacionais, nós temos o Cadastro Nacional de Entidades Ambientais, que é dado pelo Ministério do Meio Ambiente, né, dado às instituições que têm trabalho em prol do meio ambiente, da sustentabilidade. Exemplos internacionais, temos alguns muito importantes, como a bênção apostólica do Papa Bento XVI. Ele nos concedeu uma bênção apostólica em 2008. É muito importante receber esse tipo de comenda. No caso do Papa, é uma comenda, né? É um reconhecimento pelo trabalho que a instituição faz. Nós também recebemos o Top of Mind, que é um prêmio dado pelo INBRAP, o Instituto Brasileiro de Pesquisa, de uma pesquisa que foi feita, a nossa instituição foi citada pelo reconhecimento, pelo trabalho, pela qualidade do trabalho que apresenta, né? Nós também temos o Prêmio Pan-Americano de Qualidade, que foi dado pela Abíqua, né? E temos o Prêmio Sul-Americano Top Líder de Qualidade. Então, ou seja, nós sempre recebemos os prêmios mediante a qualidade do trabalho que nós fizemos. Então, isso para a gente é motivo de muito orgulho. E também temos a afiliação ao Departamento de Instituições Públicas da ONU, em Nova York, que é o DPI-ONU. Esses são algumas dos prêmios, das comendas que nós recebemos ao longo desses 10 anos. Eu aproveito o momento para parabenizá-lo por toda essa façanha, né? Leandro, após mais de 10 anos de história institucional, quais os eixos temáticos que a instituição se consagrou? Olha, os eixos que nós trabalhamos desde nossa fundação, né, desde nossa concepção, educação, cultura, ciência, sustentabilidade e capacitação profissional. Então, esses são os eixos de atuação de nosso Instituto Interamericano de Fomento, Educação, Cultura e Ciência. Educação, cultura, sustentabilidade e ciência. Perfeito. Gostaria também de exemplos de efemérides nas quais o IFEC participa. Olha, nós sempre somos chamados para participar de muitas feiras, congressos, coisas de cultura, muitas coisas assim. Mas eu posso citar algumas muito importantes, como a Feira Industrial Naval Offshore da cidade de Niterói. Aqui nós tivemos 2 versões da Feira Offshore, nós participamos com stand, fomos convidados pelas instituições promotoras e fizemos parte durante 2 edições, nós participamos. Depois também nós participamos 3 vezes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, que foi a parte que ficou definida como Ciência no Campo. Então, nós íamos para o Campo de São Bento, que era Ciência no Campo, então fazíamos parte da feira lá, fazíamos a distribuição das nossas cartilhas da cidadania, do nosso acordo ortográfico da língua portuguesa, dos nossos cartazes de meio ambiente, né? Sempre mostrando o trabalho da instituição ao longo desse tempo, conversando com as pessoas, trocando ideias, escrevendo as pessoas para os cursos de cidadania, que é um outro projeto que nós temos também. Então, ao longo desse tempo, a gente participa muito disso. Nos convidando, a gente participa. Já participamos também da Bienal do Livro, né? Foi até um momento importante, porque as cartilhas da cidadania, que são feitas em parceria com a imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, foram distribuídas lá no dia, né, gratuitamente, como sempre foi. E a Feira de Responsabilidade Socioempresarial Bacia de Campos, que também nós participamos desde a primeira versão. Todo ano, em Macaé, o nosso instituto é convidado pela revista Visão Social, que são os patrocinadores do evento, que organizam o evento, e todo ano nós estamos lá. Agora, esse ano, em maio, tem novamente a feira, provavelmente já estaremos recebendo por esses dias a convocação para participar. Perfeito. Leandro, sei que o Instituto atua de forma permanente através de parcerias. Poderia nos citar algumas? Claro. Nós temos
parcerias muito importantes ao longo desses anos, que nos ajudaram a realizar o trabalho que nós temos, né, e que fazemos. Sem as parcerias, seu Mônaco, eu posso destacar para o senhor que seria impossível realizar muita coisa, porque tudo aquilo que nós fazemos é através de parcerias para atender as pessoas, ou seja, parcerias e feito gratuitamente. Então, esses parceiros, alguns eu posso citar como a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui é a subseção de Niterói, o Grupo Folha Dirigida, o Grupo Mônaco de Cultura, também sempre nos apoiou, sempre nos ajudou, temos um carinho muito especial, o Instituto Nacional de Seguridade Social, através do Programa de Educação Previdenciária deste Instituto Nacional. Não posso deixar nunca de citar a imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, por tudo que faz pelo nosso instituto, pelo apoio que nos dá, pela atenção que tem com a gente, pela maneira com que nos recebe. O presidente da imprensa oficial, Dr. Haroldo Zag, é uma pessoa muito boa, é um amigo muito grande nosso, é um parceiro que a gente conta sempre e ele sempre nos ajuda. E já vem apoiando há muitos anos, né? Há muitos anos. Ele, particularmente, nos apoia desde que ele entrou, né, como novo presidente, diretor-presidente da imprensa oficial, e aqui a gente destaca o trabalho dele com aquele maravilhoso centro, a nova sede que ele inaugurou, e por todo o trabalho administrativo dele. A ONU também, nós temos que agradecer, porque todo ano na ONU aqui no Rio nós fazemos as palestras sobre meio ambiente, e esse ano, como 65 anos da Declaração dos Direitos Humanos, nós vamos fazer uma palestra na ONU novamente, só que com esse tema, direitos humanos. Então a ONU também é uma boa parceira, uma parceira muito querida. Perfeito. Muitas são as ações sociais que reconhecidamente o IFEC realiza. Você poderia nos citar algumas dessas realizações? Olha, uma das realizações que nós temos como destacar muito bem são as cartilhas da cidadania do IFEC. São 5 títulos das cartilhas da cidadania que ao longo desses anos nós já distribuímos quase 100 mil exemplares. São elas: Lei e Cidadania, falando sobre Lei e Cidadania, símbolos e hinos nacionais, no qual nós fazemos um resgate sobre os nossos símbolos e os nossos hinos, que antigamente vinham atrás dos cadernos, né, dos livros, e hoje em dia não temos mais. Temos a cartilha do Folclore Nacional, temos a cartilha de Educação Ambiental e Cidadania e a do Dicionário Cívico. São 5 títulos do qual nós fazemos a distribuição gratuitamente. Temos o nosso curso de formação de agentes da cidadania, que são palestras que nós fazemos com entidades parceiras que vão voluntariamente palestrar. As pessoas que participam não pagam nada, recebem material sobre essas palestras, e são palestras muito categorizadas, que realmente ajudam as pessoas, esclarecem dúvidas. Temos a palestra, como eu falei anteriormente, na sede da ONU no Rio de Janeiro, o NIC Rio, que é uma parceira nossa, que são sempre sobre temas educacionais e ambientais. O encontro de lideranças comunitárias e sociais, né, que nós fazemos um encontro para se discutir temas relevantes para a sociedade, fora as palestras em escolas, as palestras em bibliotecas, o encontro em feiras de educação, de cultura, de meio ambiente. Perfeito. E vários outros. Fora os festivais de poesia, que o senhor participou de muitos, do qual nós organizávamos, que foram muito bons, o senhor sempre nos apadrinhando, muito participativo conosco. Leandro, mais de uma década de história institucional, inúmeros projetos e iniciativas do Instituto. Quanto cidadão necessitou desembolsar para participar de incontáveis atividades promovidas pelo IFEC nesses mais de 10 anos? Olha, seu Mônaco, tem gente até que se assusta quando pergunta para a gente sobre como nós fazemos as ações. As nossas ações são feitas gratuitamente. Nunca, em hipótese alguma, nenhuma pessoa que participou dos nossos projetos, das nossas ações, seja ela qual for, né, de todas que nós realizamos ao longo desses anos, nunca se pagou nada. É gratuito. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, composta por cidadãos voluntários que destinam seu tempo para fazer aquele trabalho em prol daquele objetivo que nós temos. Ou seja, então, nunca cobramos nada. O que acontece é quando tem projetos financiados, seja pelo governo, através de editais, de convênios ou iniciativa privada, nós contratamos as pessoas para, em determinados projetos, atuarem. Aí as pessoas que vão trabalhar, né, contratadas, que aí recebem. Mas
pessoas assim que vão participar dos projetos, vai receber a cartilha da cidadania, vai participar de uma palestra, não paga nada. Isso não paga. Perfeito. O IFEC desenvolveu e desenvolve projetos em parceria com o poder público e também com a iniciativa privada. Pode me citar alguns? Posso. Nós tivemos 2 projetos com o poder público. Um era projeto Núcleo Litero-Cultural, que é um espaço de promoção de atividades educativas e culturais. O senhor até participou de um momento lá, que foi no Fonseca, na Igreja de São Lourenço. Estive presente. O senhor esteve presente com a gente. Então, esse foi um projeto com a Secretaria de Assistência Social do Estado. O outro foi o projeto Educar para Crescer e Ser, que atende a jovens de 14 a 18 anos incompletos, que é um trabalho de capacitação para o mercado de trabalho. Então, esses 2 foram importantes também. E tivemos com a SUDERJ, que foram projetos esportivos, do qual também as pessoas participavam de modalidades esportivas, natação, vôlei, basquete, e que foram projetos que tivemos com o poder público. Perfeito. Leandro, quais os meios de contato com o Instituto para que pessoas físicas e jurídicas possam estabelecer contato para apoiar as ações institucionais, bem como pessoas que desejam ser voluntárias ou apresentar projetos para parcerias? Olha, Romano, nós temos uma grande área de, vamos dizer assim, de mídia para que as pessoas possam ficar conhecendo um pouco do nosso trabalho, para fazer contato conosco, que é muito importante essa interação das pessoas com a instituição. Olha, nós temos o nosso e-mail, ifec@ifec.org.br. Eu vou soletrar IFEC, ifec@ifsc.org.br. Esse é nosso e-mail. Nós temos o nosso site, que as pessoas também podem acompanhar as nossas ações, www.ifec.org.br. Temos o nosso blog, que é Instituto Interamericano, tudo junto, institutointeramericano.blogspot.com. Perfeito. Como, em breve palavras, Leandro, você descreveria o IFEC? Olha, o Instituto é uma instituição com vocação humanitária, né? Formada por cidadãos dos mais diversos segmentos, que possuem uma ampla formação, mas que usam o seu conhecimento em prol da melhoria da qualidade de vida, propor melhorias na área de educação, na área de cultura e na área de cidadania, sempre preocupados com as questões sociais, né, com o debate das questões, com a promoção de valores e com a promoção das informações que são mais relevantes para a sociedade, são importantes para que as pessoas saibam. Perfeito. Há alguns projetos para este ano de 2013? Nós estamos sempre em busca de parcerias e estamos sempre divulgando que gostaríamos de estarmos sempre avançando. Então, esse ano nós queremos, claro, manter os projetos que nós sempre tivemos, que eu citei aqui. Queremos, claro, ampliar as ações do IFEC a nível de projetos sociais e educacionais e culturais. Estamos em conversações com o poder público e com o poder privado, né, iniciativa privada, para que possam fomentar, nos ajudar a promover nossas ações, os nossos projetos sociais, para que possamos ampliá-los e atender o maior número de pessoas possíveis. Perfeito. Poderíamos falar algo a respeito da gestão do ex-presidente, professor Raimundo Nery Stelling? Olha só, Mônica, eu estava até conversando com o senhor anterior a começar o programa, dizendo o seguinte, que o professor Stelling é uma pessoa que é muito importante, tanto na área educacional, cultural e social. Então, falar da gestão dele à frente do IFEC é elogiá-lo, porque foram 10 anos, ele fundou a instituição, ele presidiu, ele organizou todo o que é o IFEC hoje, né? Tudo que a instituição conseguiu. Claro que ele teve uma mediação importante, porque foi ele que definiu o caminho, era como ele gostaria que fosse, e que chegou aos 10 anos, com a presidência dele muito bem sucedida, e que a gente parabeniza, porque não é somente elogiá-lo,
reconhecer que o trabalho dele foi efetivo, foi sério, foi não, é, né? Tem que dizer que é sério, é efetivo e que ele continua nos ajudando sempre, porque é nosso chanceler, ele precisa estar sempre por perto para nos orientar e nos ajudar pela capacidade que possui. Realmente eu sempre admirei o trabalho do professor Raimundo Sterling. Poderia nos falar a respeito de alguns conselheiros que fazem parte do IFEC? Olha, senhor Mônaco, são tantos conselheiros. Na verdade, nós temos 32 conselheiros consultivos, né? Fazem parte do nosso conselho. Posso citar, um está aqui ao meu lado, é o senhor mesmo, do qual nós temos muito orgulho de ter conosco. Temos o ex-reitor da Universidade Federal Fluminense e ex-secretário municipal de Ciência e Tecnologia, professor José Raimundo Martins Romeu, né? Temos o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Niterói e a presidente do CDL, Fabiano Gonçalves. Temos o presidente da OAB de Niterói, Dr. José Antônio Barbosa da Silva. Temos, olha, são muitos. Temos a ex-professora aqui da UF aposentada, a professora Deise Molinari. O marido dela, professor Írio Molinari, que foi, né, muitos anos da UF e da Unila Salle. Temos Dr. Carlos Gran, que era da Gran Joias. Olha, fica até assim de comentar muitos, porque se eu vou esquecer, eles vão ver o programa e vão puxar minha orelha. Mas o que eu posso dizer sobre os conselheiros é que nós temos muito que agradecer a eles por ter aceito o convite de participar da nossa instituição. São pessoas muito conceituadas, pessoas importantes em todas as áreas que cada um faz parte, né? São pessoas que nós temos muito orgulho e desde já aqui, eu, em nome do Instituto, agradeço a cada um dos conselheiros por ter aceito fazer parte da nossa instituição e estar com a gente nessa batalha, nessa caminhada. Realmente é um conselho de peso, é verdade, a exceção desse que está ao seu lado. Não, o senhor também é um conselheiro de peso. Além de presidente do IFEC, você exerce alguma outra função? Exerço. Eu sou vice-diretor da Escola Espaço das Músicas no Fonseca, uma escola de música muito conceituada, que já está completando 20 anos agora em 2013. Fui convidado a ser o secretário-geral das Faculdades Integradas Maria Tereza. Desde novembro do ano passado eu assumi a secretaria-geral, do qual é uma responsabilidade muito grande, assim como presidir um Instituto Interamericano, assim como ser vice-diretor de escola. É uma caminhada muito grande, mas quando a gente gosta daquilo que a gente faz, mesmo tendo muitas funções e exercendo muitos trabalhos diferentes, a gente faz com carinho, com atenção e com respeito ao próximo, porque depende do nosso trabalho, né? É verdade. E você faz parte de algum conselho aqui em nossa cidade? Faço. Eu faço parte do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, o CONDEP. Também faço parte do Conselho Municipal de Política e Atenção às Drogas, COMAD. E, recentemente, recebi um ofício da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade para nós, do IFEC, fazermos parte do Conselho Municipal de Proteção Animal, que nós também temos um trabalho muito grande em defesa dos animais, então fomos convidados para fazer parte também do Conselho Municipal de Proteção Animal, do qual nós já agradecemos e ficamos muito honrados com o convite. Perfeito. Professor Leandro, onde está localizada a sede do IFEC? O IFEC tem a sede dele aqui em Niterói. Eu sempre falo isso, a nossa sede é Niterói, mas a nossa abrangência é muito grande, não fica só restrita aqui à nossa cidade, do qual nós temos muito carinho de estar com a nossa sede aqui, né? A nossa sede fica na Rua Noronha Torrezão, 204, Casa 1. É uma vila ali em Santa Rosa e que nós estamos abertos de segunda a sexta-feira, de 10 às 5 da tarde. Já estive presente em algumas ocasiões, por eventos lá que vocês promoveram. É verdade, o senhor sempre está com a gente lá. Leandro, como é que você vê o atual movimento literário aqui em nossa cidade? Olha, o movimento literário de Niterói é um movimento muito forte, né? Com pessoas consagradas, com pessoas importantes das mais diversas áreas, né? Cada um realizando o trabalho muito importante em prol da cultura da cidade, em prol do desenvolvimento cultural. O senhor, a gente sabe disso, é uma pessoa que está há muitos anos aqui trabalhando por isso, merece o reconhecimento que o senhor tem pelo trabalho cultural que faz, né? Pelo incentivo, pela ajuda, pelo apoio, porque a gente sabe que o senhor ajuda mesmo, bota a mão na massa em ajudar.
está sempre disposto a colaborar com as instituições culturais, da qual a gente aqui também parabeniza pelo trabalho, pelo esforço que cada instituição cultural da cidade possui, as academias, né, o cenáculo, todas as instituições. Então, todos estão de parabéns e esperamos que sempre aumente o número de atendimentos, do que se propõe a fazer. Eu vejo com muito carinho, gosto muito da atividade cultural da cidade de Niterói. Então, está todo mundo de parabéns mesmo. Realmente, nós temos aqui um movimento muito poderoso na área literária, né, cultural. Temos a Academia Fluminense de Letras. Exatamente. Temos a Academia Niteroense de Letras, Cenáculo Fluminense de História e Letras, isso, o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, a Associação Niteroense de Escritores, temos o Centro Cultural Maria Sabina, exatamente, o Grupo Mônaco de Cultura, União Brasileira de Trovadores, todos promovendo belíssimos eventos aqui. Exatamente, com publicações de antologias, de poesias, né? Com um trabalho, vamos dizer assim, cultural muito grande, com livros muito importantes. Niterói está de parabéns. Está de parabéns, sim. Considerações finais. Olha, primeiramente, gostaria de agradecer o convite do senhor, mais uma vez, para estar aqui. É sempre um prazer estar em sua companhia. Parabenizar a UniTV pelo trabalho, pela equipe, né, pela receptividade comigo. Muito obrigado. Agradecer pelo convite para poder falar um pouco sobre o Instituto, que é sempre importante divulgar. Eu agradeço em nome de toda a diretoria do IFEC, do nosso chanceler. Muito obrigado mesmo. Estamos à disposição em nossa sede para o que for necessário, o que for possível a gente ajudar. Muito obrigado. Parabéns, Leandro, pelo seu trabalho à frente do IFEC, uma instituição das grandes instituições culturais que nós temos aqui em Niterói, e pelo seu belíssimo trabalho. Parabéns. Muito obrigado, seu Mônaco. Parabéns ao senhor também pelo programa e pelo trabalho. Despeço-me agradecendo a presença do presidente do IFEC, professor Leandro Macedo Duarte, que vem realizando um belíssimo trabalho aqui em nosso município. E também aos prezados telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da psicóloga, acadêmica e queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Situado no prédio da Biblioteca Central, o LACORD, Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos, realiza serviços de conservação, restauração e reencadernação em livros e documentos da universidade. O LACOR é um órgão muito importante para toda a superintendência, porque ele visa conservar e restaurar a documentação de obras raras de toda a universidade, né, acervo bibliográfico, e também fazer, em cada unidade, nós temos oficinas de pequenos reparos que atendem às necessidades imediatas de conservação dos livros de bibliografia básica. A gente está trabalhando com a conservação das obras de uso, né? E a gente vai começar um trabalho de restauração das obras raras e especiais da universidade. Então, aqui, nesse momento, a gente está fazendo um trabalho de higienização e acondicionamento dessas obras, aguardando que, futuramente, a gente vai ter uma nova estrutura. O LACOR está sendo reestruturado e a gente vai ter um maquinário próprio para fazer toda a conservação ou a restauração das obras raras e especiais. Para atender a demanda das inúmeras bibliotecas da UF, o LACORD implantou as oficinas de pequenos reparos. Essas oficinas ficam nas bibliotecas e recebem treinamento e equipamentos do LACORD. Hoje, a gente está trabalhando firme nas oficinas de pequenos reparos. Essas oficinas têm a função de fazer com que, toda vez que tem algum problema, soltou uma folha, a capa, pelo uso, a gente vai... essas oficinas têm a função de fazer com que esses reparos sejam feitos e sejam feitos de uma forma mais rápida possível, de forma que esse livro volte o mais rápido possível à circulação.
São série de etapas até que o livro fique pronto novamente. Num primeiro momento, ele sai do acervo, quando a gente identifica que ele está em condições ruins, passa por uma parte de higienização e de limpeza, onde a gente limpa as folhas, apaga riscos, né, tira durex, todo o material danoso para o livro. Numa fase posterior, nós reparamos algumas folhas que estejam rasgadas, que estejam danificadas, né? E depois disso a gente faz o preparo da lombada, que é uma parte assim, muito importante, porque é a lombada que vai dar essa sustentação para o livro. E a fase final é de preparo da capa, da nova capa deste livro, a partir de um processo que a gente usa determinados materiais para preparar uma nova capa e, dentro do possível, utilizar também a capa inicial, a capa original desse livro. A gente está fazendo treinamento de mais ou menos 20 pessoas por semestre, né? As pessoas são treinadas e recebem, a biblioteca vai receber recebe um kit com todos os materiais necessários para fazer o trabalho de conservação nas oficinas de pequenos reparos, né? Com isso, a gente faz com que todo o livro seja processado na biblioteca, não tendo necessidade de vir para o LACOR. O que a gente pode perceber também é que os próprios usuários, né, elogiam esse trabalho. Quando pegam um livro já restaurado, eles sentem o cuidado que a gente tem para oferecer para eles sempre e melhor um serviço, né? Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje retomando algumas questões que nos chegaram, porque da última vez que eu tive aqui respondendo alguma coisa, restou algo, né, que não foi abordado. E eu gostaria então de fazer essa abordagem nessa programação de hoje. Então, retomando as nossas questões, eu me lembro que no último programa das abordagens que eu fiz, eu parei na questão aqui que dizia o seguinte: tenho 46 anos, sou advogado e estou passando por um estresse muito intenso. De 2 anos para cá, não estou dando conta do meu trabalho. Tenho dificuldade de concentração e já não tenho a disposição para o volume de trabalho a realizar. Advogo junto com um colega, temos sociedade no escritório. Nos damos bem, mas percebo que estou com receio de conversar sobre isso com ele. Estou inseguro de tocar nesse assunto e me pergunto por quê. Será que cabe aqui uma orientação? Sempre cabe alguma coisa que às vezes a gente num determinado momento não focaliza ou não leva em conta, né? Quer dizer, não põe nessa conta das decisões que a gente toma em determinados momentos. E aqui me parece que a questão é uma questão assim de dar conta, acima de tudo, do processo de viver, né? Que a vida, que viver, que o processo da vida é justamente o estar correndo riscos permanentemente. Eu já tenho falado sobre isso aqui outras vezes, né? Que viver é essa coisa de estar mesmo numa corda bamba o tempo todo. E quem, porventura, disser que não ou achar que não é assim,
né? Vai ver que, às vezes, num momento mais para frente na vida, terá situações em que provavelmente se sentirá nessa situação, né? De estar numa corda bamba e de a qualquer momento, por qualquer obstáculo que possa acontecer nessa caminhada, tem que fazer desvios, tem que ser um pouco artista, vamos dizer assim, entre aspas, né? No sentido da gente poder lidar com situações que a gente não conhece, que são situações novas, porque, afinal de contas, cada dia é um dia de uma experiência a mais na nossa vida, até com relação a gente mesmo, da gente com a gente mesmo, né? A gente pode dizer o seguinte: eu, por exemplo, eu nunca tive a idade que eu tenho agora. Então, viver a idade que eu tenho agora é totalmente novo para mim. Até aqui eu tenho uma trajetória, né? Mas daqui para frente, para todos nós, quer dizer, a cada ano, a cada pouquinho mais que a gente vive na nossa vida, a cada tempo a mais que passa na nossa vida, a gente aprende coisas nesse novo momento da nossa vida, nesse novo momento de estar no mundo e nos relacionando com tudo o que está à nossa volta. Então, é sempre momento para a gente aprender, é sempre momento para a gente reestruturar, é sempre momento para a gente repensar, né, tudo que está à nossa volta e todo esse mecanismo nosso de lidar com isso tudo que nos rodeia e de lidarmos internamente com as nossas emoções, com as nossas perspectivas e, acima de tudo, com as nossas fragilidades. Que, se eu não me engano, aqui há uma colocação se referindo a isso: tenho dificuldade de concentração e já não tenho a disposição para o volume de trabalho a realizar. Então, olha só, vamos focalizar bem essa situação aqui. Quer dizer, alguém que percebe que já teve mais disposição e que agora não tem tanta disposição, né? Então, uma análise dessa situação: bom, o que será que está me levando a não ter a mesma disposição? A minha faixa etária, alguma coisa na minha saúde, alguma coisa emocionalmente que vem me acontecendo, né? Quer dizer, o número de processos o volume justamente desses processos que eu tenho que trabalhar com eles, quer dizer, o que está acontecendo aí? Eu estou exigindo demais de mim? Essa carga de trabalho aumentou muito, né? E, quer dizer, até que ponto a gente, em cada ciclo da nossa vida, tem essa flutuação, né? E tem essa flutuação justamente em decorrência de tudo o que nos cerca e de como nós estamos emocionalmente e organicamente naquele momento da nossa vida. E principalmente quando temos ao nosso lado alguém que divide um exercício profissional, uma atividade, né, desse tipo, ou outra atividade qualquer, e que a gente possa trazer esse assunto à baila para, então, reorganizar, talvez, as novas possibilidades desse trabalho acontecer de forma mais tranquila, né? De forma a não causar, às vezes, muitos transtornos que poderiam ser evitados se nós tivermos essa abertura, né? Essa facilidade para nos colocarmos, para atentarmos para o nosso interior
e sabermos qual é a nossa real condição naquele momento de dar conta das responsabilidades que assumimos, né? Então, é muito bom, sim, conversar, é muito bom trocar ideias, isso traz sempre novas perspectivas e traz sempre abertura de novos caminhos, com toda certeza. Então, faça isso, converse, troque ideias, não perca essas oportunidades. Num segundo questionamento, a gente tem aqui alguém que diz: tenho 53 anos e estou gorda. Minhas roupas estão todas apertadas e tenho muito cansaço quando faço as menores tarefas. Fui ao médico clínico e ele me examinou. Pediu vários exames que, segundo ele, estão normais. A única coisa que ele me receitou foi caminhar 30 minutos por dia. Eu fiquei um pouco frustrada, porque gostaria de fazer a cirurgia de redução do estômago, mas ele disse que no meu caso não é necessário. Será que caminhar é tão milagroso assim? Bom, então nessa questão a gente tem aqui, né, alguém que me parece, aqui pela redação, que eu acho que tem pressa de emagrecer e talvez uma certa fantasia de que teria que ser de uma certa forma, quer dizer, teria que ser através de um determinado procedimento, que seria esse procedimento que é um procedimento cirúrgico, né? Quer dizer, até que ponto eu, por exemplo, se estivesse no lugar dessa pessoa, eu me sentiria feliz se um médico clínico dissesse para mim: olha, você não vai precisar passar por uma cirurgia, mas você pode conseguir isso que você está pretendendo fazendo exercício, fazendo caminhada. É óbvio que essa caminhada não é milagrosa, né? Para que ela surta efeito, é preciso que haja uma disciplina nesse caminhar, né? É óbvio que caminhar uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, talvez não surta efeito nesse caso, nessa situação. Mas, se for uma caminhada que possa propiciar uma mudança, uma orientação maior, uma reorganização da disciplina da vida de alguém, para que isso se torne um hábito e esse hábito então possa se transformar em saúde, e não só se transformar em saúde, mas por que não se transformar em beleza? Já que eu acho que a gente pode traduzir um organismo saudável como um organismo que exala, sim, a beleza, justamente a beleza dessa harmonia, a beleza desse equilíbrio que existe nesse organismo, né, como um todo. Então, eu diria que eu ficaria muito satisfeita, né, se tivesse um sobrepeso, se tivesse numa situação delicada como essa e não fosse preciso um procedimento cirúrgico, que apenas com uma rotina, numa mudança de disciplina, que não é nem tão exaustiva assim, meia hora de caminhada diariamente, né, é para ser encarado como uma coisa muito prazerosa na vida de qualquer pessoa. Muitas pessoas gostariam de poder fazer essa caminhada mesmo sem recomendação médica. Principalmente aquelas pessoas, aí a gente parando para pensar, né, que talvez não possam caminhar, não possam usar suas pernas para caminhar,
que têm suas pernas paralisadas e não podem ter essa felicidade de caminhar. Então a gente precisa pensar nessas coisas, né? Da importância que é a gente ter autonomia, a gente caminhar com as próprias pernas e de como isso é importante, não só fisicamente falando, né? Mas psicologicamente falando também. A partir do momento que eu passo a confiar mais no meu corpo, né? A partir do momento que eu passo a confiar mais nas minhas próprias pernas, isso também promove uma alteração no meu psicológico, que é saber que eu posso mais aumentar a autonomia das minhas próprias decisões, dirigir com mais facilidade a minha própria vida, né? Quer dizer, isso repercute também no sistema emocional, repercute também no sistema psicológico da gente, né? Então seria bom não só para perder peso, mas de maneira geral seria assim maravilhoso e muito aproveitável, né? E uma boa forma de se buscar então equilíbrio em vários aspectos. Uma outra questão. Elizabeth, há 1 ano perdi minha companheira e me sinto ainda muito fragilizado. Tenho 72 anos, minha saúde é boa, mas considero que ainda não superei a perda. Será que estou com depressão? Como saber? As perdas são difíceis, né, da gente se reestruturar a partir delas, né? Elas realmente, às vezes, dependendo da intensidade da relação, né, com quem a gente perde, muitas vezes esse vazio deixa vamos dizer assim, uma sensação de abandono muito grande, uma sensação de que perdeu-se, né, essa coisa das pessoas que dizem que uma parte delas foi perdida ou foi com o ente querido, né? Quer dizer, fica muito essa sensação de esvaziamento e essa sensação de abandono. Eu diria que para elaborar uma perda de um ente querido, não se leva menos aí que 2, 3 anos para elaborar essa perda, né? Então a gente tem um tempo, na realidade, para poder compensar, para poder tentar compensar esse vazio, né? E não é de uma hora para outra que a gente se recupera das perdas. Então teríamos aí em média de 2 a 3 anos para a recuperação de uma perda, principalmente quando uma pessoa é muito querida, é muito amada. E se esse vazio, se essa sensação de abandono, se isso se estende durante um tempo maior, né, que esse tempo que eu estou colocando aqui, a gente então pode pensar que essa pessoa deva ser ouvida, né, numa entrevista psicológica, né, numa psicoterapia, para então a gente poder avaliar com mais subsídios, né? Quer dizer, se teria algo a mais aí, que provavelmente sempre tem, pelo fato da gente, como eu já falei, em cada ciclo da vida, nós também perdemos coisas nossas. Quando eu falo coisas nossas, perdemos assim um pouco mais da nossa vitalidade, né? Um pouco mais da nossa performance.
né? É lógico que aos 72 anos de idade, a gente não tem mais a performance de 30, 40 anos de idade. Então, a gente vem ao longo desses ciclos, né, atravessados, a gente vem perdendo também coisas, né, que a gente, de certa forma, tinha no nosso organismo, no nosso psíquico, no nosso elan de viver, e que vão também se desgastando, vão também sofrendo modificações, alterações, né? As nossas dificuldades, inclusive, até de locomoção, elas vão, de alguma forma, sendo prejudicadas pelo tempo, né? Pelo processo de envelhecimento, né? E é óbvio que a gente tem que avaliar o que acontece conosco e o que acontece em relação à perda que a gente teve, né? Em relação a outra pessoa que se foi. Quer dizer, se a gente está somando muitas coisas e por isso às vezes está muito pessimista ou está muito para baixo, né? Se a gente tem que separar essas coisas para olhá-las de forma diferente um pouco, enfim, a leitura que a gente faz disso é importante para que a gente possa então criar uma nova perspectiva e viabilizar uma saída, viabilizar uma nova direção, tá? Então fica aqui a minha sugestão. Bom, uma outra questão que a gente tem. Elizabeth, tenho 22 anos, trabalho desde os 18 anos, com vendas de produtos que me auxiliam a pagar minha faculdade. Estou cursando a faculdade de fisioterapia. Será que fiz a escolha certa? Fico pensando que ainda poderia reavaliar a minha escolha. Percebo que os fisioterapeutas têm muitas dificuldades para se firmarem profissionalmente. Eu não diria que os fisioterapeutas têm muitas dificuldades para se firmarem profissionalmente, né? Em toda profissão, há que se ter, né, um primeiro momento de investimento, de muita energia, de muito vigor naquilo que se quer, né? De muito desejo. Quando eu falo nesse investimento, eu não estou falando num investimento de recursos materiais. Eu estou falando num investimento de determinação, num investimento do querer, né? Nessa coisa que é da ordem do desejo, que é da ordem do eu gosto, eu tenho uma boa relação com isso que eu faço, com essa atividade que eu desempenho, eu tenho um grande prazer de conhecer cada vez mais a respeito disso e, portanto, isso me impulsiona para cada vez mais me aprofundar. E a partir do momento que cada vez mais eu tenho esse desejo de conhecer melhor e de me aprofundar mais, eu me torno um profissional de melhor qualidade. E me tornando um profissional de melhor qualidade, eu faço um atendimento melhor, né? E fazendo um atendimento melhor, eu vou ganhando um diferencial. Um diferencial que vai fazer com que o meu trabalho seja distinguido dentro do trabalho de tantos profissionais na minha área. Daí as pessoas que são bem-sucedidas em determinadas áreas e pessoas que não são tão bem-sucedidas, né? Quer dizer, a princípio, não seria uma questão de investimento material, de forma alguma. É sempre um investimento de uma ordem que é uma ordem que faz com que a gente tenha uma receptividade muito boa em relação à pessoa que nos procura para o atendimento, quer dizer, esse acolhimento, né? Um profissional da saúde, ele, acima de tudo, ele tem que poder
acolher bem aquela pessoa que lhe procura para um atendimento. E o que seria esse acolher bem? Acima de tudo, é não ter pressa para despachar o cliente, né? Que é o que a gente vê muito hoje na atual conjuntura. Né? Quer dizer, muitos profissionais atualmente perdem clientes, inclusive na minha área eu vejo muito isso. Em psicoterapia, eu vejo que as pessoas atendem de relógio em punho e muitas vezes até usando um cronômetro para dizer para a pessoa, olha, seu tempo esgotou, nem mais uma palavra. E eu não sei se é por aí. Ao longo da minha profissão, ao longo do meu trabalho clínico, eu percebo cada vez mais que esse tempo que você dá ao seu cliente entre um atendimento e outro é um diferencial muito grande. E isso, olha, modifica muito uma demanda para consultório. Eu vejo por mim. O meu acolher, a minha tranquilidade ali naquele momento, né, de focar a pessoa que eu estou ouvindo, e o mundo lá fora é o mundo lá fora, quer dizer, de estar ali, muitas vezes eu estou atendendo, sentindo dor, eu tenho muita enxaqueca, muitas vezes eu atendo com dor de cabeça, principalmente no calor. O calor, então, dispara em mim uma enxaqueca quase que diária. Mas isso não me impede de forma alguma de atender e de atender com o acolhimento necessário que é preciso na área que eu milito. Então, aí tem um diferencial que talvez justamente traga para mim uma demanda de pessoas que eu considero que é satisfatória. E eu fico muito feliz por isso, por vencer determinadas limitações que eu tenho, que todo ser humano tem, e poder lidar com isso de uma forma tranquila, no sentido de que a minha opção é uma opção que foi feita com muito amor e levada muito a sério. E isso me faz muito bem e me dá muito prazer. Bom, estamos a 1 minutinho do final da nossa programação e o que eu quero deixar para você é justamente essa mensagem. Construa, continue cada vez mais procurando saber sobre você mesmo e sobre tudo o que está à sua volta. Abra as suas janelas e abra as suas portas, né? Ou seja, se abra para o mundo, né? E aí o mundo virá também com mais facilidade até você. Meu beijo, até o próximo programa.